Ação direta de inconstitucionalidade 2113, relatora ministra Carmen Lúcia, requerido governador do Estado de Minas Gerais, requerido governador, Assembleia. Parece que está faltando. Não sei. O senhor quer sair? O senhor quer sair? Essa aqui é mais complicada. Tem vários artigos. Não, é o artigo 4 da 2113. É o artigo 4 que criou um quadro suplementar, enquadrou pessoas que já estavam sem concurso público e vinculou o vencimento ao defensor público. Então nós estamos só perguntando pelo quórum. Posso relatar, seu juiz? Não tem quórum. Ah, não. Presidente, nesta ação, o governador de Minas, em 99, ajuizou contra o artigo 4º, parágrafos da Lei 13.054, de 98, que foi feita às vésperas de um período eleitoral, criando, na então Secretaria de Justiça de Minas, um quadro suplementar e aí enquadrando quem estava em exercício nas penitenciárias como assistente jurídico de estabelecimento penitenciário. E ainda nos seus parágrafos vinculou o vencimento que seria devido a estes servidores, nesse quadro suplementar, portanto, sem concurso público e com vinculação de vencimento aos defensores públicos de primeira classe. O governador, trazido a este Supremo, o plenário, em 2000, deferiu liminar para suspender com efeitos retroativos a eficácia dessa norma. O Procurador-Geral e o Advogado-Geral da União opinam pela inconstitucionalidade, que neste caso, como os próprios deputados de Minas em debate dizem que era mais ou menos inconstitucional, mas que não era tão inconstitucional quanto se queria, e de toda sorte eu estou votando exatamente, presidente, no sentido de julgar procedente a ação para declarar inconstitucionalidade, quer porque o artigo 37, no inciso 12, é flagrantemente, modelarmente aqui agredido, o artigo 37, inciso 10, e aqui essa norma ainda tem que ela é resultante de uma emenda parlamentar num projeto que não constava dessa matéria e que foi incluído sem respeito nem à iniciativa do governador, nem à possibilidade de haver orçamento suficiente para. Portanto, eu estou julgando procedente essa ação. Senhor presidente, eu estou acompanhando e destacando um aspecto que me parece relevante, que uma das alegações seria de que a sanção supriria o defeito. E a Corte tem entendido que o fato de haver a sanção não supre o defeito do vício de iniciativa. Senhor presidente, me permite, eu até enfatizei a inconstitucionalidade material e formal, apesar de a inconstitucionalidade material ser suficiente, para não ter de trazer neste momento um dado que a Constituição Mineira prevê expressamente, a maneira do que acontecia na Constituição Federal de 1946, que a sanção validaria ou convalidaria um vício de iniciativa. Isso nunca foi trazido, pelo menos até onde eu consegui apurar, ao plenário do Supremo. Entretanto, neste caso, como as inconstitucionalidades são tão flagrantes, inclusive na parte material, eu enfatizei as outras para que não fosse necessário, que mesmo que superado isso, permaneceria, obviamente, a criação de cargos em quadro suplementar só para atender determinadas pessoas. O que, de toda sorte, como diz Vossa Excelência, já avançando nisso, nós teríamos que declarar a inconstitucionalidade de uma norma da Constituição Estadual que prevê essa convalidação, que até, ministro do Direito, uma porta aberta para conchavos que são feitos às vésperas da eleição. Um governador, na hora da eleição, se vê na contingência de sancionar para não criar um problema com determinadas categorias. O governador que entra não tem previsão orçamentária, não participou disso e às vezes é como neste caso, flagrantemente inconstitucional. Então eu enfatizei a inconstitucionalidade material porque ela seria um fundamento autônomo, mas
realmente Vossa Excelência tem toda a razão. Eu só explicitei por seguinte motivo, é que há uma jurisprudência antiga do Supremo, no sentido de que se não houve ataque com relação à norma inconstitucional da Constituição do Estado, não se poderia conhecer da ação direta. Então, estou entendendo que, nesse caso específico, essa regra da Constituição do Estado não interfere na vinculação com a disciplina legal que é atacada. Porque, se interferisse, eu me encaminharia para não conhecer da ação direta. Então, eu estou alertando especificamente que existe essa questão com relação ao vício de haver sanção do governador e isso superaria a inconstitucionalidade material. Como eu entendo que não há vinculação direta, porque a lei cria um quadro que não está vinculado ao processo de iniciativa ou de sanção, eu acompanho Sua Excelência com essa observação. Exatamente o que Vossa Excelência disse, exatamente isso. Ministro Joaquim. Ministro Peluso. Essa é aquela questão interessante que deu ensejo até mesmo a antiga súmula 5 do Supremo Tribunal Federal, né? Para a questão sobre a possibilidade de convalidação, né? Que depois veio a ser cancelado, né? Entendendo que o processo legislativo é vinculante, né? E que não dá processo não precisa, mas vincula de toda sorte. Que não dá ensejo a... Ministro Macoré. Entendo, presidente, que houve o vício formal e também considerável desvirtuamento do projeto, né? A emenda partiu dos parlamentares, né? Contrariando a própria natureza do que encaminhado pelo Executivo. Acompanhe a relatora. Obrigado, ministro. Neste caso aqui, como eu disse, a própria deputada que encaminhou, num debate público, disse isso, que ela reconhecia que era inconstitucional, um pouco inconstitucional, não era tudo assim. Eu vi bem o voto de Vossa Excelência às vésperas da eleição. Isso que é comum, né, ministro? Isso é comum. Algumas categorias se podem pressionar e o governador sanciona, que bem disse o ministro Menezes Direito, o risco de permitir que a sanção convalide inconstitucionalidade, porque aí dá-se um acordo. Portanto, julgar a procedente, deixando o voto da